Bom, antes de fazer uma viagem a gente revisa a moto. Depois de fazer a reviagem a gente revisa de novo para saber como é que a moto tá e ficar despreocupado para dar os rolezinhos mais perto, né? Então a parte escolhida de hoje para revisão foi a roda e o freio traseiro da Teresa. Pois então, a quem possa interessar, o vídeo de hoje a gente vai ver como é que se tira a roda, como é que se coloca a roda, como é que se tira as pastilhas de freio traseiro e vamos limpar as pinças, né? Porque não dá para deixar ela ficar cheia de sujeira, né? Tu não quer que os pistões da tua pinça de freio fiquem travados, né? Bom, a intenção não é ensinar o beabá, mas vamos do início. A gente vai tirar o protetor de correia, a gente vai afrouxar a porca do eixo, a gente vai afrouxar as porcas de tensão da correia, a gente vai levantar a moto, a traseira da moto, né? A gente vai empurrar um pouco o pneu para frente, a gente vai tirar a correia da coroa e aí a gente vai tirar o eixo. Aí a gente vai levantar mais a traseira e vai remover a roda para trás. E se tu tem as ponteiras de escapamento originais, tu vai ter que, antes de tudo isso, tirar as ponteiras. As ponteiras originais, elas vêm até aqui assim, mais ou menos, né? Esse foi o motivo de eu ter umas ponteiras mais curtas. Ter acesso aos parafusos da roda sem ter que tirar a ponteira. Detalhe, dá uma olhada onde é que está a marcação atual da tensão da tua correia. Tá? Isso já vai te ajudar a montar ela de novo depois. Soquete de 27 milímetros. Parafuso de 14. Bom, se vocês bem repararam, eu tomei um pau aqui. Porque essa é a primeira vez que eu tiro a roda com pneu de carro. Acontece que o pneu de carro, ele pegou aqui na balança, né? O pneu de moto, ele pega lá. Então ele tem mais espaço para trabalhar. Então, o melhor jeito foi tirar a correia puxando por baixo. E aí a gente levanta um pouquinho lá, tira o eixo, puxando com a mão pelo lado de lá. E aí agora eu só vou levantar a traseira da moto para trazer o pneu para trás, por causa da placa, né? Aqui desse lado tem que cuidar, porque a pinça de freio, ela é presa, ela não é presa, ela fica encaixada no chassi bem nessa parte aqui. Então a gente levanta, segura ela, segura a pinça de freio e puxa a roda para trás.
já desencaixou do freio. Agora é só levantar mais. Bom, agora sem a roda a gente consegue ter acesso livre à pinça de freio traseiro. É uma pinça da Brembo, tá? Acredito que é a mesma que equipa os freios dianteiros da XT660. Bom, já que tu tirou a roda, tu aproveita, dá uma limpada nela. Já vê como é que tá os rolamentos, se estão girando legal. Ó. Tá girando, não tá sem folga, tá tranquilo. No rolamento, sem folga alguma, tá tranquilo ainda. Roda mais um tempão. Esses rolamentos eles estão com quase 50 mil quilômetros. Bom, a principal questão para colocar a roda, a parte mais chata, é encaixar o disco de freio nas pinças. Porque esta parte aqui assim, ela vive caindo. Essa é a parte mais difícil. Bom, daí aqui a dica é o seguinte, a gente vai desencaixar o suporte da pinça daqui, deixar ele solta, para que daí a gente empurra o pneu para frente. A gente vai abaixar a moto e aí a gente vai conseguir encaixar o disco entre as pastilhas. Com a moto mais baixa, a gente vai conseguir encaixar de volta o suporte da pinça aqui onde ele tem que ficar preso. Meio complicado de falar, é mais fácil de mostrar. A gente baixou a moto até mais ou menos em que alinhe o buraco do eixo. Alinhou, encaixou. Beleza. Agora a gente começa a colocar o eixo, que vai dar bem certinho. Para variar, o eixo está besuntado, bem besuntado. Pode erguer um pouquinho a roda, pode começar a entrar.
beleza. Sem usar martelo e nem nada. Não precisa usar martelo. Um pouco mais justo para entrar novamente, porque meu pneu, agora como ele é de carro, as quinas dele pegam lá na ponta da balança lá. É só fazer um pouquinho, um jeitinho, a correia entra de volta no lugar. Bom, e agora é só regular, né? Bom, agora é só tensionar, alinhar a roda e deu pra bola. Eu vou puxar esse lado agora até onde estava mais ou menos antes a marcação, que estava na terceira bolinha. E depois vou fazer o mesmo do outro lado para alinhar a roda. Para tensionar a correia, tem esse visor aqui assim, para ele te dar uma ideia de quanto a correia está flexionando. O manual do usuário tem toda uma explicação de como usar uma ferramenta e de como medir a deflexão da correia, mas na prática, todo mundo que faz dessa forma, depois reclama de chiado na correia. Desta forma que o manual ensina a fazer, a correia fica muito esticada. Então, seguindo a dica do meu brother lá, o Carlos Mileduc, eu uso o bom senso, né? E procuro deixar ela que fique flexionando dentro dessa janelinha aqui. Não faz chiado, não me incomoda. Para finalizar, torque de 110 newtons na porca do eixo. Nem mais nem menos.